vou falar sobre reuniões. Se elas realmente geram valor ou se só atrapalham a vida corporativa, a vida nas organizações. Café a gente fala, no corredor a gente fala, né? Quando a gente tá conversando, a gente fala, começa a reunião, a gente para de falar e a gente começa a cagar um negócio assim, tipo... É que 73% das pessoas que participam de reuniões admitem estar fazendo outra coisa durante a reunião. Que é pior do que reunião, que é preparar PowerPoint para reunião. Que isso torna a coisa ainda mais dolorosa, né? Ser obrigatório e não ter nenhum processo de feedback. Então aí, pessoal, mais um fim da firma. Espero que vocês estejam animados com o tema de hoje. A gente vai falar sobre reuniões. Animado com uma reunião, né? A gente vai falar sobre reuniões. Se elas realmente geram valor ou se só atrapalham a vida corporativa, a vida nas organizações. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que ganham a vida facilitando reuniões e ensinando novos formatos de reunião. Ai. Alguém quer começar aí disparando contra esse alvo fácil que são as reuniões? Tem reuniões e reuniões, né, cara? Tem tucano. diversos tipos de reuniões, né? Conta aí, Davi, o que é diversos tipos? Você está dizendo que tem reunião boa e reunião ruim, é isso? Tem reunião boa, tem reunião ruim. Tem reunião que só o chefe fala, né? Reunião unilateral. Essa é uma merda, né? Porra. Tem reunião mais chata que uma pessoa só fala, ou aquela apresentação expositiva de professor querendo mostrar o plano estratégico, sabe? Aquela coisa chata. Esse tipo eu detesto. Mas para mim o pior tipo de reunião é aquele em que se pretende tomar algum tipo de decisão em grupo, né? Pretende que o processo seja colaborativo, só que é um negócio meio sem forma, assim, meio sem contorno, e fica aquela discussão esquisita, assim, de pessoas querendo se convencer, querendo mostrar quem tem razão. E para mim esse é o pior tipo de reunião. Porra, esse aí, prefiro nem participar. Cara, eu assim, acho duas coisas, assim, na real. Uma que eu acho que é um troço, muito ruim, assim, muito zoado, muito escroto, assim, esse jeito de fazer reunião que a gente tá acostumado, né? Mas na real, assim, pra mim, são duas coisas que pegam. Uma que a reunião é tipo um remédio bem porco, assim, que a gente usa para consertar coisas que não estão indo legal, assim, do tipo, porra, não tem transparência, então a gente precisa ficar dando update em reunião, né? Não tem papel bem definido, responsabilidade clara, então a gente precisa ficar alinhando o troço, convencendo pessoas na reunião. Então, para mim, assim, a primeira coisa a reunião é um remédio ruim, pouco efetivo para coisas que estão permeando a nossa vida dentro de grupos. E a segunda coisa, cara, é que eu acho que as pessoas confundem reunião com conversa, né? São coisas completamente diferentes, assim. Na realidade, acho que o que menos acontece em reunião é conversa. E parece que as pessoas acham que o propósito da reunião é conversar, mas é o que acaba não acontecendo, né? Se a reunião acontece no corredor, no café, tipo... Então, porra, acaba logo com esse troço, assim, né? E tem gente que acha que não funciona fazer reunião. Não, vou fazer reunião de pé. Hoje eu tava numa reunião e a galera falou, não, vamos começar a fazer reunião de pé agora. Caralho, cara, tipo, vai ser uma coisa ruim e desconfortável, além de tudo. Então, pô, mas aí eu, como filho do ágil, vou ter que defender isso aí, né, cara? Pô, o objetivo das reuniões de pé é ela durar pouco. Você veio de blazer pra defender isso, a reunião hoje? Você veio de blazer? Exatamente. Caralho. Isso mesmo, tô aqui pra defender. Não, é pra durar pouco. É pra ser desconfortável, exatamente com esse objetivo, né? De ser mais sucinto e a gente chegar ao ponto, discutir, alinhar o que precisa ser alinhado e acabou, entendeu? Aqui no ágil a turma gosta de alinhar, né? Gosto. Alinhar o tempo todo. Se alguém um dia conseguir me explicar o que significa alinhar, cara, pô... Alinhar é uma palavra que serve para tudo, né, Davi? Praticamente, né? Serve para compartilhar informação, para decidir, para reclamar de outro time, para, enfim, alinhar serve para tudo.
Você sabe que Pra mim, uma vez a minha mina falou assim, bom, vamos alinhar essas coisas aqui. Eu falei, porra, não, até você não, cara. Porra. e para mim acho que reuniões são diferentes de conversa mesmo, Barão. Acho que em geral as reuniões têm uma objetividade que uma conversa livre não tem e não precisa ter. Eu gosto de reuniões que são objetivas, que têm um output definido que as pessoas estão ali buscando. Mas com certeza eu já tive assim, experiências péssimas em reuniões que ou que não tinham objetivos claros, ou porque não tinha um facilitador, tinha um chefe que dominava, ou porque se buscava numa reunião com um grupo grande chegar numa decisão em consenso, por exemplo, que é uma coisa bastante difícil de ser feita. Então, para mim, eu lembro que no passado eu odiava reuniões, hoje eu tolero e até trabalho com elas, mesmo porque eu acho que é possível torná-las um pouco mais, digamos assim, palatáveis, né? Dá para engolir um pouco mais fácil as reuniões se a gente consegue dar a objetividade que elas necessitam e tirar delas o que a gente precisa. Pra mim é tipo, o que você tá falando assim, ó, dá pra gente transformar o tumor maligno em tumor benigno, assim. É tipo isso. Quase isso, é quase isso. Eu não acho que é possível também a gente erradicar esse tumor das reuniões, da vida organizacional. Eu acho que as pessoas se reúnem para contar histórias, para se conectar, para resolver problemas há centenas, milênios. Então, eu acho que dá para erradicar essa ideia da reunião. Para mim tem um negócio que eu acho que torna a reunião um processo bem doloroso nas empresas, que a reunião tem o caráter obrigatório, né? Participação obrigatória, né? Senão você perde pontinhos dentro da reputação organizacional, digamos assim. E é muito, muito ruim quando você não vê valor em algum tipo de processo, você não tem possibilidade de não participar daquilo, né? A participação é compulsória. Ao mesmo tempo, às vezes, também não tem um espaço para você falar que aquela reunião é ruim ou que aquele processo precisa ser melhorado, né? Então, acho que isso torna a coisa ainda mais dolorosa, né? Ser obrigatório e não ter nenhum processo de feedback para melhorar o processo de tomada de decisão, ou seja lá o que é feito nessa reunião. Então, isso acho que acaba piorando ainda mais a situação e faz as pessoas terem ódio disso, né? Eu odeio reunião, porque é uma coisa que eu tenho que ir, mas que eu não vejo valor, né? E daí complica bastante a relação, né? E eu acho que isso que o Rodrigão falou, cara, pra mim tem muito sentido também, porque quando eu falo de reunião, assim, o tumor, né, eu não tô me referindo àquela reunião onde a gente acende a fogueira e fica em volta e canta a Legião Urbana e, tipo, conta histórias, tá ligado? Pra mim, essa reunião corporativa, essa coisa da firma mesmo, assim, sabe? Reunião de firma. Aquela coisa posturex, assim, que é só... A gente tá trocando uma ideia, a gente tá conversando, a gente tá sendo autêntico. Eu falo assim, galera, começou a reunião. Cara, muda. Cada um assume um personagem, chega um clima, né? Parece que é uma pessoa que senta, é o clima da reunião que chegou, assim, senta, tem bigode, tem tudo, assim. Porra, é um negócio, cara, postiço, né, meu? Assim, parece que a gente para de falar as coisas. No café a gente fala, no corredor a gente fala, né? Quando a gente tá conversando, a gente fala. Começa a reunião, a gente para de falar e a gente começa a cagar um negócio, assim, tipo... querendo convencer, querendo criar uma imagem diferente. Pô, não sei, pra mim é um fenômeno isso, cara. Isso me lembrou uma vez que eu cheguei num shopping aqui em Ibirapuera mais cedo, né? E as lojas ainda estavam abrindo, né? E daí eu passei na frente de uma loja de uma operadora, que eu não vou falar qual que e tava rolando uma dessas reuniões. Acho que era Vivo. Claro que é Vivo. Tava rolando uma dessas reuniões. E eu não ouvi o que estava acontecendo, mas eu só vi a imagem. E quando eu vi a imagem, cara, eu pensei, cara, já sei o que está acontecendo. O que eu vi foi uma pessoa na frente que estava vestida de forma diferente das outras que estavam sentadas. Tinha uma galerinha sentada assim em cadeirinhas. Eles estavam todos com umas caras assim, tipo, de paisagem. E a pessoa estava falando, estava articulando, né?
E essa imagem para mim já disse muitas coisas, assim, tipo, cara, como assim, né? Tem uma pessoa que diz a verdade, os outros têm que obedecer, né? Pô, vamos evoluir, né? Vamos passar para Eu, a próxima fase, né? Dá vontade de deixar uns displays assim, que o cara que tá fazendo reunião, ele não vai perceber que são displays, ele vai achar que tá todo mundo prestando atenção nele, assim, né? Tá todo mundo É, alinhado. E, total. eu acho que tem uma coisa que é pior do que reunião, que é preparar PowerPoint para reunião. Isso daí é o fim da picada, né? Porque você precisa preparar um argumento para convencer alguém ali que tem um poder de decisão que você não tem para fazer algo que provavelmente está na sua frente, que você poderia fazer, mas que por algum motivo você não tem autonomia, então você precisa ir até uma reunião, gastar uma energia danada, preparar esse PowerPoint, e tem gente que vive preparando PowerPoints, né? Tem gente que tem praticamente esse o papel principal dele na organização, para convencer os outros a decidirem aquilo que precisa ser feito, enfim. É Muito muito louco. louco. Bom, mas a reunião tem um objetivo, né? Nesse caso do PowerPoint, No caso do teoricamente. encontro organizacional, no corporativo. Não se faz sim, eu acho, reunião à toa, não se junta as pessoas numa sala para gastar tempo. cara, eu tinha um chefe Na que, teoria. na Isso. teoria, É eu isso já aí. Bom, tive um eu tô provocando vocês, onde é que eu quero chegar é o seguinte, que o objetivo comum de uma reunião é a tomada de decisão, né? Em conjunto. Ah, algumas sim. Eu acho que tem desvios aí, né? Eu acho que se você entra numa reunião com a clareza de que, olha, a gente precisa sair dela com algumas decisões, ok, talvez eu tolere, que muitas vezes o processo decisório ele é confuso, né? Ah, então, Então esse que é. alguém começa, por exemplo, é, vamos decidir em consenso, né? O chefe começa com esse discurso. Quando ele vê que as pessoas não estão concordando com ele, ele já muda. Não, não, só quero consultar vocês. Então, assim, Ou informar, né? só quero só vim te informar. Na verdade, não era bem, né, para a gente decidir, né? Na verdade, Manda foi e-mail, porra. total. E isso mas, fica pior ainda quando a estrutura organizacional é deficitária, assim, no sentido de não ter clareza de responsabilidades, né? Parece que as reuniões ficam infinitamente piores nesse cenário, né? Então, que você não sabe muito bem o que você faz, o que você pode esperar do outro, e começa uma discussão sem forma que acaba matando todo mundo no cansaço, né? Um negócio assim que faz a ou, energia ir embora, né? ou todo mundo vai lá e reclama de um monte de coisa, põe um monte de ideias na mesa, mas nada se concretiza, né? Porque ninguém assume aquelas ações, aqueles projetos, nem nada. Uma coisa que me parece que confunde a bagaça toda é essa coisa de tem uma pessoa que está com a intenção de decidir coisas na reunião. Aí tem uma outra pessoa que está com uma intenção de discutir coisas. Tem uma pessoa que está com a intenção de não estar ali. Né, Prefere ela não não. está lá. Ela A finge que grande não está lá. maioria. Tem gente que está com uma intenção de compreender o que o outro acha. Porra, é assim, são tantas intenções, agendas diferentes que eu acho que. E essa é uma coisa meio higiênica, assim, né? Na real, se a gente consegue ter um foco claro, né? Que é um pouco acho que o Danilo está falando dessa coisa do objetivo. Você consegue ter uma estrutura de reunião que sustente esse objetivo, né? Mas se cada um tem a sua própria agenda, é foda, né? Aí sempre vai ter Total. o coitado da vez que vai ter que fazer a porra da ata dessa reunião. É. Sem falar naquelas atas que ninguém lê depois, tem algumas atas que são inúteis, né? Então se sente mais. Ata é um negócio inútil, cara. Não serve pra É nada. foda, cara. Ata Não, é essa foda. bosta não serve pra nada. Ninguém lê isso aí, cara. É impossível. Caralho. Não, ninguém. Depois não tem Começar coitadeza, né, chato cara? pra caralho. Mas não tem vítima também, né? O desgraçado aceitou fazer a ata, né? Fala, não, porra, não vou fazer cacete nenhum, faz você. Faz quem tá pedindo, cara. Né? Exatamente. Concorda? Pô, as pessoas têm preguiça de anotar o negócio da reunião, porra, anota aí, cara. Né? Por que tem que fazer uma ata e Não, mandar? eu acho curioso quando alguém traz alguma fala e fala, quero isso registrado em ata, né? É, Não é nada, é só uma opinião solta, alguma crítica assim. Registre isso em ata. Cara, o que é isso? É um documento histórico agora, o cara tá falando ali como se fosse, né, é. presidente da República, enfim, é uma coisa meio estranha.
A ata parece um instrumento, né, para depois a pessoa se isentar da responsabilidade, né? Quase que, tá na ata da reunião, então, tipo, é sagrado, né? Então, É, parece que leva uma autoridade maior do que a própria pessoa falar, né? Mas no final é uma terceirização, né? E uma garantia, né? Uma super garantia, né? De que algo vai acontecer, né, Rodrigão? total, total. Ainda mais aquela ata gigante, né? Que um monte de coisa. Enfim, Vamos acho trazer que os números aí, galera? pra gente, acho que é muito mais importante registrar mesmo o output, né? Que decisão foi tomada de maneira sucinta, quem é responsável. Qualquer coisa que foge disso já, né, entope, né? É um entulho no processo, né, de comunicação. Eu Trazer fiz uma, números, Camilão. eu fiz uma pesquisa um tempo atrás sobre esse tema, né, cara? Faz um tempo já, numa época que a gente estava atendendo um dos nossos primeiros clientes, né, que pediram para a gente um processo de tomada de decisão diferente. Então, a pincelada é uma organização, uma ONG. O Rodrigo deve saber de quem eu estou falando, né? E nessa pesquisa, os números que eu cheguei foi o seguinte: o que mais me chamou a atenção é que 73% das pessoas que participam de reuniões admitem estar fazendo outra coisa durante a reunião. Esse número é ótimo. E o legal dessa pesquisa é que uma das opções ali que a galera responde é que, às vezes, até dormindo. Dormindo, lendo e-mail, WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, né, para não estar ali. E é muito louco quando as pessoas se sentem obrigadas a estar numa reunião, né, e sentem que aquilo não diz respeito a elas. Quer dizer, é uma perda de tempo e energia vital comunal, né? E a gente, se for falar em dinheiro nessa história, né, esse número varia muito, né? Esse número varia de 70 a 283 bilhões de dólares por ano de desperdício nas empresas com reuniões, cara. É muito dinheiro, cara. É uma Isso grana. é calculado tipo a hora da pessoa, é isso? A hora que ela está dormindo na reunião. A hora que Tá dormindo e tá recebendo por isso, né? Esse número que eu tô trazendo tá meio desatualizado, de 2013, mas mesmo assim, cara, é um número muito alto. Não, e isso aí isso você está falando então de desperdício, né? Não é nem custo de oportunidade, né? Tipo, Não, total. Não, desperdício. Deve ser desperdício mesmo. Merda. Quanto de grana que é isso que você falou? Cara, vai de 70 a 283. Varia muito, né? Tem uma Tipo variação assim, muito resolve grande a fome mundial, tá, galera? Assim, vamos parar de fazer essa reunião que a gente Mas se for... Para com essa merda toda aí. Cada vez que você for fazer uma reunião, pense nas criancinhas da Somália. Você pode mudar esse quadro. Sim. Sabe o que é muito louco? É que até nos livros de produtividade, coisas assim, tipo o GTD, né, do David Allen, eles falam que, se você for participar de reuniões, leve seu computador, porque as pessoas chegam atrasadas e provavelmente a reunião pode não servir para nada para você. Então, use esse tempo para fazer outra coisa. Cara, até nos livros de produtividade já fala isso, cara. Então, sinal que a gente precisa rever, né? E quando a galera, tá numa reunião e fala assim, não, na verdade a gente não tem condições de continuar assim, a gente precisa de uma outra reunião para ver do que a gente precisa, talvez a gente precise fazer algumas reuniões para ver quem que vai participar das próximas reuniões. Caralho, velho, vai se multiplicando, se prolifera o negócio. Assim. Tem um sketch do Porta dos Fundos que fala justamente isso, né? Vamos marcar uma reunião. É isso aí, cara. Muito louco, né? Não, e cria um hábito, cria um vício que é muito foda, né? Porque é aquilo que eu tava falando no começo, né? As pessoas, elas acabam, por conta da forma delas de tratar a transparência, de tratar a responsabilidade, elas acabam tendo necessidade de fazer reunião, só que aí vira um hábito fazer reunião. Então, elas acabam também não dando tanta transparência, porque elas vão falar sobre aquilo na reunião. Elas acabam não definindo tantos papéis, as responsabilidades, porque eles vão decidir isso na reunião. Aí você já não sabe mais o que começou o que, né? Uma coisa... Ó o gato na minha opinião. Aí. Você não sabe o que é, tipo, né? Vira uma bola de neve, assim, você não tem como sair do troço, assim. Exceto se fizer reunião de pé, né? Porque tá... Essa é a panaceia, cara. É o alívio. É o alívio, é o alívio. Nossa, uma das coisas que me incomoda muito em reunião é o fato de elas não terem nenhuma hora para acabar, velho. Para mim, esse é um tópico, uma parte
que é o inferno. Que você entra numa reunião que tem um tempo de duração e o assunto se estende, e aí a galera, e você não quer ser o chato de parar, deu a hora, eu preciso sair, eu tenho alguma coisa assim. E isso me incomoda demais, né? Uma coisa que a gente também viu num cliente nosso, assim, um artefato que os caras usaram para um tipo ali de situação dentro de reunião, são artefatos visuais ali, né? Então o cara, tipo, levanta uma carta que mostra que ele está de uma determinada forma ou de outra. E eu já vi isso em vários grupos diferentes, né? Uma linguagem visual para complementar a comunicação, porque você está com o espaço da fala centralizado, né? Assim, tipo, tem uma pessoa falando e às vezes ela fala pra caralho, não para de falar nunca mais, assim, e você não tá sabendo o que tá se passando com os outros, né? Então, eu acho que tem uma questão que é de linguagem também, que, tirando todos esses perrengues que a gente tá falando, assim, que conta nessa hora, né? Eu não sei o que tá se passando ali com cada um. Eu acho que essa solução que o Barão aponta é interessante. Eu ainda prefiro a possibilidade de um facilitador impedir que alguém domine a fala e consiga, enfim, conduzir um processo pré-acordado que dá a voz a todos, né? Então, enfim, para mim é fundamental hoje entrar numa reunião com clareza de quem vai facilitar, especialmente quando se deixa claro que o facilitador não é a pessoa, não é o ripo, né? O ripo na sala é a pessoa que é mais bem paga, né? Na sala. Então isso também é importante, assim, ajuda a balancear um pouco o poder e dar voz a todos, né? Então agora a gente entrou numa parte interessante, né? Que é começar a trazer algumas soluções, hein? Pelo menos umas propostas, né? Para resolver essa dor um pouquinho, pelo menos. Então, facilitador, uma delas, né? Eu já vi facilitador dormir na reunião, de tão chato. Aí ele O resolve, né? facilitador dormiu, velho. Cabe essa merda. Que mais, o Davi? Cara, para mim o processo-chave para você reduzir reuniões e conseguir investir esse tempo em outras coisas mais úteis é a clareza de estrutura organizacional, porque eu acho que boa parte das discussões e reuniões elas acontecem porque não se tem clareza de papéis, como a gente falou, não se tem clareza de responsabilidades, não se tem clareza de autonomia, então eu preciso pedir permissão, né? Pedir permissão para o grupo, pedir permissão para o chefe, e isso muitas vezes aparece na reunião, né? E o que o Barão falou também de ter mecanismos de transparência, né? Ou as pessoas terem acesso livre à informação sem necessariamente estar na reunião. Eu acho que isso também reduz um pouco o número de reuniões e permite que a gente foque nas coisas mais essenciais. Então, para mim, essas duas coisas aí ajudam bastante. Para mim, Desculpa, falei. Para mim é um registro bem objetivo e claro do output da reunião. Ajuda a evitar que outras reuniões tratem de assuntos que já foram tratados. E isso pode ser feito por um secretário, mas não na forma de uma ata, né? Acho que tem mecanismos hoje que conseguem registrar melhor esses outputs. Pode ser uma ata ágil. Pode. Para mim, eu acho que tem essa coisa da pré-reunião, né? Que é o que o Davi falou, alguns mecanismos que, tipo, suprem essa necessidade de saber das coisas ou de ter coordenação entre as pessoas. Eu prefiro até esse termo coordenação entre pessoas do que alinhamento, porque não somente eu acho que alinhamento me leva para uma coisa meio totalitária, assim, sabe? Vamos estar alinhados. Então acho que tem coisas que podem suprir essas necessidades das pessoas, de clareza, de coerência, etc., antes da reunião. Agora, se for algo que realmente é imprescindível, o grupo achar que precisa, eu acho que ter facilitador é essencial. Eu acho que ter uma definição do momento da reunião que se está, tipo, agora é o momento de decidir coisas, né? Ou agora é o momento de explorar coisas, de compreender coisas. Então, acho que dá esse tom do que a gente está fazendo agora. E eu acho que ter cheques de tempos em tempos com o grupo, né? Para o grupo se perceber, assim, porra, tá, o que a gente está fazendo é o que a gente se propôs a fazer, a gente quer continuar nesse caminho, né? A gente
topa fazer nesse tempo que a gente disponibilizou ou não? A gente está topando aqui agora recombinar isso e fazer mais 3 horas de coisa, porque a gente está afim. Eu acho que tem que ter alguns cheques de realidade de tempos em tempos também durante a reunião para que que o grupo perceba o que está criando como grupo ali, né? E as práticas de integralidade? O que vocês acham? Cara, eu acho que a primeira prática na verdade, é um princípio, né? Da reunião ser sempre facultativa, né? Da pessoa estar ali porque ela quer, e não estar associado a uma punição, né? Caso ela não compareça, uma recompensa. Isso aí ajuda a trazer a pessoa por inteiro. Além do check-in, que também contribui para a pessoa trazer alguma coisa que está incomodando e até impedindo ela de estar focada na reunião, que às vezes acontece. Então, para mim, check-in faz muito sentido e o check-out como processo avaliativo da reunião também. Eu gosto muito da ideia do conceito do ágil das reuniões terem um caráter de, não sei nem uma tradução melhor, boa para isso do inglês, mas tem um caráter de time box. E você saber exatamente quando vai começar e quando vai acabar e que aquilo se torna um ritual. Eu acho que diminui. O fato de você ter rituais na sua agenda diminui a necessidade de você ter reuniões não planejadas, né? E você saber que você tem esses rituais também facilita no sentido que você vai um pouco mais preparado para aquilo, né? Então, esse é uma coisa que eu gosto Ter uma regularidade e ter um time box, né? Exatamente. Eu acho bem importante a coisa do ritual também. Eu acho que só tem uma tensão aí que às vezes a gente já é refém de uma série de rituais que a gente não percebe, como por exemplo fazer reuniões desestruturadas. Isso pode ser uma prática ritualizada de um grupo, né? E Total. nem por isso é um negócio legal por ser um ritual. Uma coisa que eu gosto, assim, aí é preferência, assim, é falar na primeira pessoa, cara. Assim, eu gosto quando eu me vejo mais verdadeiro falando na primeira pessoa e eu aprecio quando eu ouço as pessoas falarem na primeira pessoa, assim, tá? Não falar a gente, o que nós estamos percebendo. É a pessoa do singular, né? Primeira pessoa do singular, boa. Porra, né? Então, acho que pra mim também é uma prática higiênica essa, assim. Legal. Eu acho que eu acho que tem algum tipo de espaço para tratar das necessidades individuais, né? Falar sobre o que as pessoas precisam, né? Também reduz um pouco da quantidade de reuniões, porque muitas vezes as pessoas não têm nenhum tipo de espaço de fala no dia a dia, espaço de conversa. Elas chegam na reunião e começam a descarregar todos os incômodos, todas as frustrações do dia a dia, né? Então, se você criar outros espaços para que isso apareça, acaba reduzindo um pouco a carga que vem na reunião, né? Porque vem uma carga emocional muito forte, às vezes, né? De frustrações, de coisas que não foram tratadas. Então, isso é uma coisa que também acho que tem que ser olhada, né? Necessidades individuais. Ótimo. Acaba sendo catártico, né, Davi? O processo da reunião, nesse sentido. Total. Eu já vi vários grupos, assim, que os caras são tipo Rolling Stones, né? Só se encontram no palco, assim. Os caras não conversam, cara. Tipo, só se encontram na reunião. Aí é foda, né? Eles não trocam, né? Muito ruim. Perfeito. Pessoal, acho que deu o nosso tempo. Vamos para as considerações finais, frases curtas, enfim, qual que é o sumo, né? Qual que é o que cada um está levando essa conversa aí sobre reuniões. Eu gostei muito da fala do Davi, concordo muito com ele do fato de as estruturas anteriores à reunião facilitarem o fato de você não precisar tê-las. Então, quando o processo de tomar de decisão não está claro, a estrutura organizacional não está clara, você precisa ter uma reunião, porque não está claro, não existe clareza. Então, eu gostei dessa observação do Davi, concordo com ele. Para mim, o fato de ter uma agenda clara para a reunião também
acho que a gente tem que começar a criar a prática de perguntar isso, então ser um pouco mais proativo, sabe? Quando convocado para algum tipo de reunião dentro de um ambiente corporativo, tentar questionar um pouco mais a pauta, né? O que a gente vai tratar do quê? De que maneira, né? E para a gente aí uma missão de começar a acrescentar nas organizações o papel do facilitador, né? Formalizar um pouco mais isso de escolha de alguém para conduzir ali o encontro. Acho que isso ajuda bastante. Eu acho que para mim, assim, fica a coisa de que a reunião de pessoas é um momento precioso, mas esse troço de firma que a gente chama de reunião é uma coisa hedionda, é uma perda de tempo, ela serve para desagregar as pessoas e não ao contrário. Então, para mim, aí tem uma coisa que fica para mim mesmo, assim, né, de reflexão, que é me posicionar de maneira mais contundente, assim, não vou participar de reuniões nesse formato, né? Eu preciso destas coisas aqui postas. Então, é uma coisa menos de esperar que o outro mude o comportamento na reunião e mais me posicionar por inteiro ali, de falar assim, ó, para mim precisa disso, cara. Eu não estou disposto a esse outro tipo de formato, assim, escroto. Né? Acho um pouco disso. Davi? Para mim, acho que é um resumo disso, facilitador, reunião estruturada, ter uma estrutura organizacional mais clara, com papéis, para que as pessoas consigam tomar decisões individuais e precisem menos pedir aprovação do grupo do chefe, e ter espaços também para tratar do que as pessoas precisam, né, individualmente. Né? Porque às vezes a reunião acaba se tornando um momento para eu mostrar meu trabalho esperando um reconhecimento das pessoas, por exemplo. Né? Então, talvez tenha outras formas de eu atender essa minha necessidade. Então, acho que é uma combinação de tudo isso, né? Estrutura, facilitador, espaços para conversa e assim por diante. Eu me sinto contemplado aí também pelas falas. Eu acho que cabe as pessoas serem mais exigentes em relação ao ambiente que elas frequentam, como diz o Barão. Exigir facilitadores, exigir processo, pode começar a mudar um pouco o jogo. A gente continuar aceitando que as reuniões são esse fardo e esse processo, às vezes até surreal, para não dizer improdutivo, a gente vai continuar na mesma. Então a gente tem que se rebelar, a gente tem que mostrar ativamente que aquilo não pode ser muito melhor, e tem que trazer ideias e práticas e sugestões para mudar. Eu acho que esse vídeo aqui, espero que tenha ajudado todos aí com isso aí. É isso aí, pessoal. Mais um. Qual que vai ser o próximo tema aí? Alguém quiser pôr uma sugestão, coloca aí embaixo. Se não, a gente vai escolher. Podia chamar um convidado pro próximo, né? Podia. Bora. Então, tem algumas ideias. Você já tem ideias, ótimo. De convidados ou alvos? Você tem ideia? Alvo? Caralho! É isso, pessoal. Valeu. A gente pode chamar a gente polêmica, né? Lógico, gente polêmica. Eu fiquei com a sensação de que a gente foi super leve de novo. Segundo fim da firma que a gente pegou super leve. Tá bom. Cara, você veio de blazer, cara. Você veio tipo... Quem tá falando, né? Você veio com o uniforme da firma. Vem pelado da próxima vez, drogado, pelado.